Pode escutar sentada, porque de pé você vai cansar. Começa agora a sua melhor desculpa de procrastinação. Cansadas. Com Monique Terra E Alice Nation. Boa noite, ouvinte da Antena Zero. Tá começando mais um Cansadas. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoa do YouTube, pessoa do Spotify. Eu, Monique Terra E eu, Alice Nation. Estamos aqui para mais um programa super especial. Aproveita, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @Monique_TM. E o seu? E o meu é Alice, com 2 L's, e Nation de nação em inglês. E você encontra a gente pelo @Cansadas Real Oficial em todas as plataformas de streaming e no YouTube e também no Instagram. E hoje a gente está dando aqui continuidade ao nosso mês da diversidade, não é, Monique? Sim. E não satisfeitos, a gente trouxe hoje uma família inteira, praticamente, aqui de diversidade para vocês. E eu já vou começar a ler a introdução aqui. Por favor. Pra gente já ir direto ao assunto. Fechou. Ela é estilista, modelista, mulagista, assim que fala? Mulagista? Mulagista. Empresária, dona e proprietária da sua própria marca fashion e dona e proprietária de um útero abençoado por Santa Cher, do qual saíram não 1, não 2, mas 3 rebentos do Vale dos Homossexuais. Bem-vinda, Ale Valois, e o seu kit gay, Joana Valois. Bem-vinda, gente. Obrigada pela presença aqui no Cansadas. Kit gay porque a Ale tem 3, né? Ela já... É verdade. Né? Inclusive, é um time. Eu sou a última. Você é a caçula. Caçulinha. A mimada. Totalmente. Ai, a favoritinha. E o Lucas, que não pôde ver. Lucas, um beijo, Lucas. Esperamos você. O que é pra fazer? Aproximar o microfone da Lê. Aqui tem dessas, gente. Pronto. É isso. Aqui é... E, Lucas, um beijo, Lucas. Venha no Cansadas. Pra você melhorar. Exatamente. É isso. Né? Vamos começar, então. Vocês estão no Cansadas, então a gente quer saber o que cansou vocês essa semana. Ai. Nossa. Ai, eu zero tava esperando essa. Eu acho que o que me cansou essa semana, graças a Deus, foi muito rolê no feriado. Ai, que delícia! E eu aproveitei meu orgulho LGBT esse feriado. Maravilhosa! A gente muito tá rolê. gravando hoje depois da parada da diversidade, né? Então, vocês imaginam onde ela deve ter aproveitado, né? E o feriado, os 4 dias. Foi na parada? Foi na feirinha? Pior que eu não fui, eu viajei, mas... Ah, então, esquece tudo que não eu foi falei. essa, mas aproveitei. Muito Cara, bom. eu adoro a pessoa que responde o que te cansou, cansaço bom. Porque geralmente cansaço é pensar, ai, que saco. E não, existe cansaço bom, né? Total. Existe cansaço bom, é verdade. A maioria eu acho que é bom, não é não? Sei. Tem uns Você- cansaços ruins, Qual né? o seu cansaço da semana, Lê? Eu ando muito cansada de trabalhar muito, mas eu amo o meu trabalho, então fica aquela coisa, sabe? Um conflito. Sim. Eu amo aquilo ali, mas eu tô cansada porque eu tô ficando muitas horas. Ultimamente eu tô cansada de homem hétero também. Ai, gente, todos estamos. Ah, esse é um cansaço ruim. Esse cansaço é ruim, esse é cansaço. Esse é cansaço e é difícil. E a Lê, o que mães de LGBT estão cansadas de ouvir? Olha, eu particularmente sou cansadíssima de me perguntarem quando foi e como foi que eu aceitei os meus filhos. Quando a pessoa pergunta como eu aceitei, eu falo assim, oi? Aceitar? Como assim? Aceitar, né? Uhum. Então essa nunca foi a minha cultura. Isso eu canso absolutamente de tudo que acontece em volta em relação a comentários, olhares, tudo que diz respeito a qualquer tipo de desaprovação quando as pessoas percebem. Uhum. E você sente essa desaprovação como filha também? Olha, eu sou a última, né? Assim, as portas foram abertas pra mim, não fui eu que tive que abrir a porta. Mas eu também sou a primeira lésbica, né? Assim, meu irmão é um homem, então ele também já parte de um outro lugar. E a minha irmã é bi. Então ela, de certa forma,
cumpre a expectativa social de agradar um homem, assim, no sentido bem... Falando do estereótipo da coisa, né? Falando bem de um jeito extremo, assim. E eu sou a primeira sapatão mesmo. Eu sou a primeira que, assim... Orgulho! Homem, aqui não! Aqui não entra! Então, de certa forma, eu abri uma porta ali que... de uma expectativa que ainda não tinha sido explorada e de uma questão que ainda não tinha sido explorada na família, que no é o lugar fato... de filhos, né? No lugar de filhos, A totalmente. gente tem a tia Lulu. A nossa família tem bastante LGBT no geral, assim, né? Não é só os filhos de Ale Valois. A gente é uma família que... Mas é uma família muito que é um gay. exemplo, eu acho. Até dentro da nossa própria família, que, né? Até quem não tem um vínculo direto com filho, irmão, alguma coisa, de alguma maneira, né? Eu sou uma mãe de 3. Sim. E os 3, então isso traz uma grande... Isso que a Joana falou, sim. E ela é geração Z também. Então os mais velhos são milênios. E isso muda um pouco a perspectiva mesmo. É muito nítido para mim. É muito interessante também de ver. Que legal. Isso, a forma que ela se coloca e a forma que a outra geração se coloca. A outra geração parece que teve que sofrer um pouco mais, não que as novas não teve sofram, sim, né? Mas eu acho com certeza, teve. Hoje o medo que eu tenho com ela, eu não tenho em relação ao meio social dela. Eu tenho em relação ao que pode acontecer com ela na rua. Isso eu morro de medo e eu sempre tive em relação aos outros que eu tenho também. Né? O Lucas tem quase 2 metros de altura, mas eu tenho medo, porque tem gente que é muito maldosa, vê que o cara é gay, e eu tenho medo. Esse é um medo constante. A Clarice do meio, a mesma coisa. A gente morava em BH, que foi a época que eu, inclusive, busquei o Mães como apoio social, porque teve um movimento de que as meninas sapatão estavam sendo estupradas. Estava rolando isso. Caraca. Na época. E é apavorante você lidar com isso. E no Mães existe um movimento, que eu falo que é uma fofoca maravilhosa, que é saber de todas as notícias, né? Um grupo que sabe todas as notícias de tudo que está acontecendo pelo Brasil. Então, por exemplo, onde acontece um crime, aonde a pessoa foi sequestrada, coisas assim. Mas é bom saber coisa boa. Sim, gente, mas a gente tem que estar ligado. Aliás, só explicando um pouquinho pros nossos ouvintes, né? O que é o Mães? O Mães é um grupo chamado Mães pela Diversidade, que foi fundado pela Maju Jorge, uma mulher maravilhosa aqui de São Paulo, admirável, mãe de um menino gay, e que é um fotógrafo incrível. E essa mulher, vendo todas as questões que o filho dela passava socialmente na rua, e percebeu a angústia de muitas mães que viviam essa questão do medo em relação aos seus filhos, e algumas mães com dificuldade de entender o que estava acontecendo com aquele filho, e precisavam de apoio das suas iguais, mães, né? Então ela fundou esse grupo e começou a movimentar mães pelo Brasil inteiro. E era uma coisa que começou muito pequena, né? E hoje é um movimento enorme, né? E desde sempre, assim, né? Você falou que, eu não gosto dessa pergunta, né? Quando você aceitou seus filhos e tal. Você parece ser uma pessoa, assim, bem pra frente, bem mente aberta e tal. Imagino que desde sempre. Então, isso foi uma descoberta natural pra você? Na verdade, eu nasci bissexual também. Né? Eu já fui casada... você é bi? Sim. Eu já fui casada com um homem, que é o pai deles, fui casada com mulher. Sempre tive mais atração pelo sexo masculino hétero. Então, assim, né? Aí, assim, me questionam, mas é heterossexualidade compulsória? Isso, eu não sei, gente. É assim que é, entendeu? Não vou entrar a essa altura da minha vida nessa questão. Mas, assim, sempre foi, né? Sempre transitei. E tinha a tia Lulu, que é essa que eu falei, né? A nossa tia, sapatão, caminhoneiríssima, que é, assim, maravilhosa, a melhor tia do mundo, para todos os sobrinhos e sobrinhas, né? Ela é a melhor. A tia Lulu, ela morreu, ela teve um câncer, ela morreu não faz muito tempo, mas assim,
a tia, sabe? Inclusive é muito bom falar dela assim, né? Tia Lulu ela abriu, na verdade, os caminhos, né? Porque uma sapatão caminhoneira na época dela era uma coisa muito rara. Então ela veio, aí tem as nossas primas, vem, né? Gerações e tal. Então, assim, quando o Lucas, que é o primeiro filho, é criança viada. O Lucas nasceu uma criança viada. E pra mim, eu ria, né? Eu achava engraçado e em seguida a Clarice nasceu. Então tinha muito assim de ver os dois, porque ele era aquele menino que ele montava looks, ele nunca quis se vestir de mulher, ele sempre se interessou muito pela roupa de menino, mas ele montava assim, gente, impecável. Impecável. Você tinha que ver ele fazendo silhuetas, cores, paletas de cores, pequenininho. Como ele se veste até hoje, né? E aí, quando veio a Clarice, tinha assim, na minha casa tinha todos os brinquedos, de bonecas a zoológico, carrinho, e era tudo misturado. Então, eu via claramente, né? A hora que ele, de repente, estava lá super com uma Barbie e a hora que ele estava com um carrinho. E isso muitas vezes foi uma questão dentro da família e que eu às vezes tentava travar ele, porque eu ficava muito incomodada com a maneira que as pessoas olhavam, falavam. Isso era uma grande questão, né? Assim, era muito difícil na escola, pais de alunos, e muitas vezes eu catava ele, tipo assim, falava, vem cá, meu filho, não fala assim agora, sabe? Tipo uma coisa assim. E hoje, se fosse hoje, eu não faria isso. Né? Se fosse hoje, eu já chegava lá e dava um cara da pessoa, sinceramente. Mas era por uma questão de proteção, né? Materna, mas eu acho né? que assim, naquele momento, isso que é a diferença também das gerações. Sim. Naquele momento, isso me angustiava e eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha nessa situação, entendeu? Sim. E eu acho que não era uma coisa tão falada também, né? Hoje em dia a gente é muito politizado, a gente tem acesso a como lidar com isso, a gente tem acesso a até pensar sobre isso, né? Antes eu não tava viva pra ver, né? Mas pelo que eu sei das histórias, a minha mãe também estava vivendo um momento que ela não era tão politizada quanto ela é hoje. Ela não tinha uma consciência de ser político como ela tem hoje. Sim, com exatamente. certeza, com É certeza. difícil analisar outra época, tipo, com o olho de hoje. Tipo assim, claro, não é fácil analisar, mas não dá pra julgar tanto esse comportamento. Eu me julgo a partir do que eu sei hoje, né? Exato. Mas isso que é interessante, porque Né? as gerações anteriores, claro, abriram portas para as gerações atuais e tal. Mas hoje, as gerações atuais, elas estão numa desconstrução que ajuda a desconstruir quem tava lá atrás. Exato. E que é difícil, às vezes, entrar na cabeça. Tipo, por exemplo, eu já tenho meus... Será que eu falo minha idade? Já tenho aqui meus 30 e poucos anos. Então, por exemplo, hoje eu faria coisas por causa das gerações mais jovens que antigamente, alguns Sem anos atrás, dúvida. eu não faria de forma alguma. Isso é uma coisa que eu vejo muito através da Joana, né? Que muitas vezes eu consulto a Joana para algumas coisas que eu trago, né? E falo assim, Joana, o que você acha disso? Como opinião mesmo, como que você enxerga isso que eu tô falando, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho. Agora, essa geração, ela já veio com desenhadinho lá no DNA dela, muitas coisas que não precisam ser tão estudadas e trabalhadas e desconstruídas como a gente. Eu tenho 53, entendeu? É engraçado, eu tava falando disso na terapia hoje, acredita? Eu tava falando que eu vejo muito que a minha mãe e eu aprendemos muito juntas a se politizar. Porque eu lá com os meus 11, 12 anos comecei a me interessar pelo feminismo, pelas lutas de classe e sociais no geral. E eu vejo que a minha mãe, nesse momento, ela viu que eu tava tendo essa necessidade e ela falou, então vamos lá, vamos juntas. E a minha mãe, até os meus 11, 12 anos de idade, não era uma mulher tão politizada quanto ela é hoje. E hoje ela se tornou esse furacão político que ela bota na vida dela, né? Ela aplica totalmente isso na vida e no teve trabalho a separação dela. Também com o pai, né? Que essa separação com o pai deles, que é o mesmo pai de 3 filhos. Foram 22 anos de casamento. E foi uma separação que ela
demorou tanto para acontecer, exatamente porque eu não me sentia capaz, né? Existe uma menina, uma escritora brasileira, Yasmin, que tem um projeto feminista maravilhoso, e ela fala, né, que ela ouve muitas mulheres da minha geração falarem, se eu soubesse antes, sabe? O se eu soubesse antes. Então, tem isso, né? Eu me separei. Em seguida, Joana tá já vindo com a cabecinha toda pronta. Realmente, foi assim pra mim, ó. Sabe? Tudo que eu queria na minha vida. Ótimo, né? Quando duas gerações se unem para uma coisa só. Que bonito, né? E você tem amigos que chegam pra você e falam, nossa, sua mãe é muito legal, eu queria que a minha mãe fosse assim, minha mãe é caretona. Cara, eu sou, assim, eu conheço uma pessoa, aí eu já mostro minha mãe e falo, segue minha mãe no Instagram? Não, na verdade... Não segue? Não. Então pode seguir agora. E na verdade, eu sou a conhecida mami, né? Sim, ela é a mami. Todo mundo chama ela de mami. Eu sou a mãe de uma... sei lá, muitas gays. Uma legião, sabe? Eu realmente habito no Vale de Santa Sé. Maravilhosa. E todo mundo segue ela. Todos os meus amigos eu boto pra seguir. E às vezes é uma pessoa que nem é tão próxima de mim. E aí quando eu vou ver, ela tá seguindo a minha mãe. Aí e você pessoa... não, né? Tipo isso. A pessoa vira e fala pra mim, tipo, nunca interagi direito. Fala, sigo sua mãe, adoro ela. E é muito interessante isso também. Isso é uma coisa muito legal. Que, como, né, a Alice falou, eu tenho uma marca de roupa que eu desenvolvo, que eu tenho um propósito todo, né, em torno do vestir. Mas aí as pessoas falam, ai, mas qual o seu nicho? Eu falo... assim, mas exatamente, meu nicho são mulheres e pessoas que, né, muito foco nas mulheres, mas pessoas que têm uma visão em busca do feminismo, do social, do LGBT, QIA+, de todas as, né, os direitos humanos, muito em torno disso, de um empoderamento através da roupa, que eu uso muito como ferramenta. Mas, assim, está lá nas minhas estatísticas, assim, dos 20 aos 70 anos de idade. Nossa, é muito interessante. É uma coisa que, pra mim, é muito surpreendente. Valiosíssimo isso, assim, você falar com um público tão... Muito diverso. É muito diverso. E tem mães, ou até filhos, que chegam em você e, putz, ai, meu filho é gay, descobri que meu filho é trans, o que eu faço? Muito, assim, direto. Chegam muitas mães. Eu agora tô postando menos meus filhos, você deve estar vendo isso, porque eu tenho uma sensação de que eu tô expondo, e eu tenho, assim, né, mesmo que eles sejam adultos, meus filhinhos, não quero ninguém. Pedofilia. Pedofilia. Exatamente. Eu sou pedófilo. Bom, é assim que eu sinto. E qual é o maior medo dessas pessoas que elas... Cara, uma vez eu saí com... eu saí com um cara que seguia a Joana também, então eu fiquei em parafuso, foi aí que pirei. Não, das pessoas que vêm te procurar, tipo, pedir uma ajuda. As pessoas querem saber como fazer pra aceitar. Ah, que loucura. As pessoas falam assim, Alê, porque aí a gente também tem um estereótipo de família doriana, né? A família doriana gay. Né? Então mas a gente tem, né, esse estereótipo muito forte, é todo mundo bonito, tá todo mundo, né, aquela coisa meio, né, tipo assim, num lugar muito privilegiado e que é aceito, que é muito aceito socialmente, porém, todo mundo gay, entendeu? Então, as pessoas falam, como que faz para conquistar isso? Né? E eu hoje acho muito legal utilizar esse lugar privilegiado para poder falar disso dessa forma. Né? Então é isso, as pessoas pedem, as mães vêm me pedir aceitação. Filhos chegam carentes de mãe. Né? Filhos chegam pedindo colo. E assim, eu tenho, né, os filhos que chegaram através dos meus filhos, que assim, é um carinho muito maternal mesmo, que eu recebo com cuidado de mãe.
Eu recebo mesmo, assim, considero, tem que me avisar que chegou bem, tem que, sabe? Tem uma... Nosso domingo em família é cheio de agregados, é uma delícia. Nosso... tipo, a mesa do bar lotada, comendo uma feijoada. Ou então almoço em ninguém. casa, a gente faz o almoço em casa, vai pra cozinha, tem uma que cozinha, tem uma que faz não sei o quê, tem sabe, tem, né, aí compra, não como isso, tem de tudo. As pessoas vão procurando referências, né? Sim. Inclusive, eu queria dar um depoimento aqui agora sobre Paulo Gustavo, grande Paulo Gustavo, eterno Paulo Gustavo. Que eu fiz uma crítica idiota num certo momento, porque ele casou e ele não deu um beijo no marido no casamento. E foi uma super polêmica e tal. E eu achei aquilo, tipo, poxa, tá meio que renegando, sabe? Podia estar ali contribuindo com a comunidade e tal. E vai negar um beijo? Enfim, na época fiz essa crítica e tal. E deixei. E aí depois, quando a minha mãe descobriu... ela já sabia que eu era gay. E depois ela descobriu que eu fazia drag. E aí ela ficou muito assustada, assim, tipo... Meu Deus, sabe? Mas o que é isso que você faz, né? E tal. E eu não sabia muito bem como explicar pra ela. E eu falei, mãe, é tipo o Paulo Gustavo. Sabe o Paulo Gustavo? É tipo o Paulo Gustavo. Aí ela, tá. E, né? E dei essa referência pra ela e deixei. Fluiu. E aí, depois, na pandemia, eu voltei pra casa dos meus pais, né, e tal. E aí, um dia, minha mãe chegou super triste, falou, nossa, o Paulo Gustavo foi internado e tal, tô super chateada. Ela tinha... A minha mãe não sabe muito bem mexer em redes sociais e tal. Mas ela tinha aprendido a mexer no YouTube, ela procurou os 2 filmes do Paulo Gustavo. E ela assistiu pra entender... E ela entendeu e ela se apegou ao personagem, ao ator também. E a partir daí, ela entendeu, né, o que eu era. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, puta que pariu, como eu era idiota. Se o Paulo Gustavo tivesse dado um beijo no marido dele no casamento, whatever, pra minha mãe... Tanto faz, mas o trabalho que ele deixou, a militância que ele deixou, da forma que ele deixou, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Essa referência, esse tipo de militância que realmente importa, né? Não é um beijo em público, óbvio, também tem muita representatividade, mas nesse caso, tudo que ele fez, né? Porque ele encarnou uma mãe. Totalmente, né? Totalmente. Ele se colocou, e tantas pessoas como a minha mãe, que ele deve ter ajudado também. Então... Grande Paulo Gustavo, agradeço aí pela obra que deixou. Eterno demais. Eterno demais. É verdade. Você toma uma cinetinha. Merece uma cinetinha. Nossa, falamos muito, né? Falamos muito. Vamos pro isso ou aquilo? Vamos. Isso ou aquilo? É um quadro que a gente fala 2 coisas e vocês falam o que vocês preferem. Tá. Mas assim, não vamos se assustar, tá? São coisas sem sentido nenhum, talvez. Geralmente. Glitter ou purpurina? Glitter. Difícil. Glitter. Parada gay ou gay parada? Parada gay. Parada gay. Lantejola ou strass? Strass ou estresse? Strass. Algodão ou poliéster? Algodão. Gente! Sincronismo. Grécia ou Egito? Grécia. Iogurte grego ou iogurte egípcio? Grego. Né? Presente de grego ou presente egípcio? Presente egípcio. Nossa, mãe, que isso? Essa pessoa cria demais. Caraca! Da Vinci ou Michelangelo? Michelangelo. Não, eu prefiro Da Vinci. Vixe, separamos. Donatello ou Michelangelo? Michelangelo. Donatello ou Michelangelo? Agora das Tartarugas Ninjas. Ai, nossa, eu não tenho essa pop culture. Essa referência. Nem eu gente, tenho. Nem eu. Demais. Meu Deus.
É isso. Esse foi o Isso Aquilo. E agora a gente volta pra entrevista pra falar de Feito a Mana. Ó, não esperava. Como não esperava? A Lê é empresária. Inclusive, a minha camiseta que eu venho sempre aqui no podcast é da Ale Valois. Ó, essa camiseta maravilhosa aqui que ela me deu pra eu fazer meu primeiro show no Barbichas. Lembro. Nossa, foi uma emoção. Ela me deu a camiseta, eu falei, nossa, estourei demais. Maravilhosa. Feito a Mana. O que é o Feito a Mana, Lê? O Feito a Mana é um projeto que eu inventei esse projeto dessa forma para que eu pudesse atender a uma demanda da marca e, ao mesmo tempo, a demanda dos meus propósitos, daquilo que eu acredito. Porque eu sempre pensei que eu poderia unir o que eu quero e o que eu acredito para o mundo ao meu trabalho, para que eu pudesse expandir isso de uma forma efetiva e que pudesse ser vista e contada e que fosse até um exemplo. Então, Feito a Mana, eu criei alguns produtos sociais que, através desses produtos, eu ensino algumas técnicas, e eu comecei com as travestis do Anhangabaú, né? Que trabalhavam na rua e queriam sair do trabalho da rua, então elas começaram aprendendo a bordar. Até hoje eu sou amiga, né, de algumas, e foi um projeto que ele deu um resultado muito legal, assim, principalmente para trazer um novo olhar, uma nova possibilidade, porque ele acontecia na mesa de jantar da minha casa, então a gente sempre se reunia ali. E era uma grande luta, porque mesmo chegando aquela mulherona arrumada, o porteiro falava o nome masculino, e aí eu falava, não, é a fulana, né? Eu ia lá, descia, apresentava, então como essa aqui é a fulana, ela é minha amiga, então tinha todo um contexto acontecendo através do Feito a Mana, que foi maior do que eu imaginava. Então eu tenho a sacola, tenho esses produtos sociais, ele acontece, às vezes eu dou uma parada, às vezes volta, e nesse período Pablo Vittar explodiu. E aí aconteceu que as meninas queriam também ser famosas, como Pablo Vittar, elas não queriam bordar. E aí foi muito isso, sabe? E aí eu fiz esse trabalho, apliquei ele com mulheres ex-presidiárias, enfim, tem várias coisas, várias formas dele acontecer. Mas é isso, a pessoa aprende recebendo, sabe? Que legal. Então, eu vendo o produto que ela executou aprendendo, e aí é uma forma de circular aquele dinheiro através dessa história para que ela possa receber. Porque, né, uma pessoa que está passando necessidade, ela não vai fazer um curso agora e deixar de trabalhar porque ela quer aprender não sei o quê, gente. Não é realidade. Então, o Feito a Mana é isso. Aí agora a gente tô com novos projetos, assim, assim, gerando, né? Mas as sacolas do Feito a Mana até tem uma leva para sair agora, que foram as alças montadas por retalhinho por uma costureira que estava aprendendo a usar a máquina reta dela que ela recebeu. Uma mulher moradora de ocupação, assim, que comprou uma máquina industrial, mas ela não tinha habilidade. Então, é um produto que não precisa de tanta experiência. Ai, gente, essa mulher é incrível. Meu Né? Deus! Ah, gente, Mami maravilhosa. Ela é muito incrível, meu Deus. Oi, Ale, e a sua marca? A gente sabe que você trabalha, o nosso público ainda não, mas vai saber agora, né? Você trabalha com corpos reais. Sim. Né? O que te incentivou a fazer isso? Você ficou de saco cheio da indústria da moda? E você Sim. também trabalha com produtos de reaproveitamento, não é? Para aproveitar toda... Não sei se é assim, né? Se é essa palavra. Reaproveitamento, reutilização. Eu comecei a estudar estudando modelagem, estudando mulagem, que é uma forma de estudar modelagem fazendo no manequim. Então você vai estudando as formas do corpo, que é diferente de aprender só colocando assim em cima da mesa, e aquela modelagem básica que você cria uma base de medidas pré-existente.
Aí eu comecei a perceber que o padrão era muito diferente do meu corpo. Eu tenho a cintura fina, tenho bundão, perna grossa. Então, aí eu falava assim, não, mas espera aí não vai encaixar no meu corpo. E aí eu comecei a estudar isso. E fiquei muito curiosa, e a modelagem é uma coisa que fluiu para mim, muito fácil. Eu gosto da modelagem, então eu invento alguma coisa, aí eu vou para a mesa de modelagem. Aí eu começo a viajar como se fosse um quadro mesmo. Eu pego uma base, aí eu mudo aqui, mudo ali, eu consigo visualizar a peça quando eu estou fazendo a modelagem. Então isso facilita muito o meu trabalho. Eu não pago uma pessoa para desenvolver esse produto que eu imaginei. Eu mesma desenvolvo esse produto. Então eu fui me especializando em várias etapas da produção, e a questão dos corpos foi exatamente nesse lugar. De pensar que, gente, a gente quer se vestir e se sentir linda, né? Independente, e não ter que ficar ali, né? Eu vivi isso, de ter que ficar adaptando o meu corpo para que eu sirva na roupa. Não, a roupa é feita para me vestir, né? Para me servir, né? E não eu servir a roupa. E aí foi isso. Então eu criei uma tabela de medidas. Hoje você vê, eu trabalho completamente na contramão de tudo, né? De marcas, fazer semana de moda, isso eu acho tudo muito chato e cafona, na real. Então eu criei uma tabela de medidas do corpo, e que as clientes, elas vão descobrir qual é o tamanho dela na marca através da medida do corpo delas. Caraca, entendeu? Que legal. E aí eu incentivo que elas usem a fita métrica, passem as medidas. Algumas no início, não, minha medida, tipo, você vai ver minha medida. Eu falei, gente. Aí eu inventei uma frase, né? Sua medida é seu número da sorte. Porque é isso. Né? Não tem muito que... É a minha medida, gente. Né? E o Você tanto, não tá vendo a e o pessoa, tanto que né? isso é significativo na hora que uma mulher vai comprar uma roupa, sabe? O quanto que isso mexe com a autoestima. E aí, assim, quem já compra há muito tempo as minhas peças, já tá envolvida nesse processo também, é muito legal, porque elas se sentem recebidas, acolhidas à vontade. E se for preciso adaptar alguma coisa, eu adapto, corto uma peça única, não corto grandes quantidades. Os acabamentos internos são todos feitos a partir das sobras, bolsos, tudo tem uma finalidade. Aí vão pro feito à mana, a linha de upcycling, e aí, enfim, tudo fica ali. Cada vez mais... Lembra do tanto de lixo? Gente, hoje é assim, é impressionante a quantidade. É quase nada. E às vezes você olha para uma coisa que seria lixo e ele tem um destino, tem uma doação, tem uma... Vai virar bolso, vai virar viés, vai virar... Rainha da sucata. Totalmente. Vai virar absorvente. E é tudo, assim, de um extremo bom gosto. A Lê tem um extremo bom gosto. As peças são lindas, maravilhosas. Você olha assim e pensa, meu Deus, que roupa fresquinha, que vontade de usar. Mas também tem os moletons que você olha, nossa, que quentinho, dá vontade de usar. Os chales, né? E eu isso tenho um chale, você começou... tem um chale Você pink. tem um chale, é verdade. Pink, Tem um tudo, chale com a pink. peruca. Olha, eu tenho uma má notícia para os ouvintes da Antena Zero, que o programa vai encerrar agora, já passamos do tempo. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho pro YouTube, tá? Vamos sim, claro. Então, só para encerrar aqui na Antena Zero, qual o Instagram de vocês? Só para os nossos ouvintes. O meu é @alevalois. Escreve Valois. V-A-L-O-I-S. É chique. E o meu é @joana.valois. Também V-A-L-O-I-S. É o mesmo sobrenome. É o mesmo. Justo. A gente tá aqui de volta próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. Siga a gente, @CansadasRealOficial. Beijo. Beijos. Pronto, voltamos aqui pro YouTube. Voltamos para o YouTube. Vamos para a pergunta polêmica? Vamos. Pergunta Eita, polêmica. Socorro! Lamento. Cat! Buscar. Cadê a Cat? Cat é a nossa entidade aqui. É nossa nenhuma, não é nossa não. Cat é uma entidade que inventaram. Que É não a minha existe. entidade, eu trouxe ela. Então, se você quer a Cat pra você, pode levar. Eu agrego ela. Um pouco antes de começar o programa, o Fogo falou, a Claquete tá aqui, a Alice Nation, quem é Cat? E assim começou. Assim começou. Bom, vamos pra pergunta polêmica, né? Vou ler aqui a notícia. Leia.
E a pergunta também. Tá bom. Crocs lança calçado com bolsa para garantir a funcionalidade e estilo. O design faz parte do primeiro drop em colaboração com a marca francesa Satisfy. É isso? Espero que voltada para streetwear. O que vocês acham da liberação do uso de Crocs? Crocs com bolso, você falou? Mas a notícia É do a Crocs. notícia só vai Eu não mostrar, sou usuária de Crocs. Eu Não, sou eu hater também não. totalmente. Hater. Totalmente. Falo com orgulho. Eu também não gosto. Eu gosto de usar Raider. Nossa, Raider Sandálias, pisa. as sandálias. Literalmente pisa. Pisa, literalmente. Gosto das sandálias, assim, uso sandália com meia. Gosto das sandálias novas da Raider. Tá em alta a sandália Cara. com meia? Que teve um tempo que era meio... né? Eu não gosto também. Tô indo na padaria ali, rapidinho. Não, hoje é uma coisa mais assim. Em São Paulo, vamos dizer, né? É ok, no sentido de ninguém vai ficar olhando pro seu pé. Mas eu gosto também. Eu gosto. Tem algumas coisas que eu gosto que são meio fora do circuito. Mas Crocs. Não, é O muito... Lucas usa, hein? Vou expor. Ele gosta. Eu não gosto, não consigo. Mas é confortável, né? Assim, não não dá pra sei. negar. Mas vale a Nunca pena. botei num pé. Vale a pena o conforto? É. Você sai feio confortável? Ah, mas e você usar escondidinho em casa? Não uso Eu não nada. tô falando que eu sou a favor. Nada que eu não usaria na rua, eu uso em casa. também. Duvido! Não uso. Caraca. Duvido. Não consigo eu- sair na rua feia nem em casa. Tô sempre bonita. É muito Minha mãe também. maravilhosa, garota. Eu sou muito cria dela. Eu cresci com isso, cara. Não consigo. Nossa, vocês dissem meus pijamas. Mas o Crocs eu nunca pelei. Mas meus pijamas, aquelas coisas horríveis. Eu já usei um Crocs, porque a minha tia, pra entrar na casa dela, tem que tirar o sapato. E ela oferece um chinelinho, né? Uma coisa pra todo mundo que entra. Tinha Aí um eu Crocs. Tinha um Crocs um dia. Um Crocs, assim, meu pé do meu tio, gente, é isso aqui, ó. É uma canoa. Não que o meu pé seja pequenininho, mas ficou muito maior que o meu. Aí eu fiquei andando. Mas você patinando. gostou, né? Que eu vi você falando do conforto. Eu Você é achei usuária de confort- Crocs. Eu não sou usuária de Crocs, mas eu achei confortável. A Alicination ainda não saiu do armário do Crocs. Não, gente, eu não teria Se chegar problema na sua nenhum. casa, vai ter um Crocs. Não vai, só vai ter Havaiana. Que eu sou ano de Havaiana. Eu detesto a Havaiana. Eu gosto de Havaiana. Mentira, que não. Eu não você usa. sei Monique é andar nosso de chinelo. patrocinador. Ah, bonito. Ela ama Havaiana, gente. É Adoro. mentira. É humorista. Eu não sei andar de chinelo de dedo, assim, me machuca, me pantufa, dói. meia. Eu gosto de ficar de meia. em casa. Meia, sou usuária de meia. Usuária de mim. Raider, eu queria comprar um chinelo que é, sabe, ou de school, É delícia. assim. Ai, tem que ser. Começa com as sandálias. Vai naquela loja que tem ali do lado do Dona Onça, sabe? Ah, nunca Tem uma vi. loja No deles Copan. agora. E aqui é legal que tem todos os modelos. E aí, minha filha, você vai ver o que se dá. boa. Se dá Ela adora ir passear na Raider. Cara, Raider é traumático, porque Raider era a nossa ameaça, né? Minha mãe levantava o Raider, já era zoeira. Ó, cuidado que o Raider E é vem. um chinelão duro, né? Era, eu tinha o Raider do Seninha. Ai, eu lembro. Tinha, Quando eu era pequeno, eu também não gostava de andar de chinelo de dedo, porque me machucava o meu dedinho. Aí eu só andava com Raider. Mas depois fiquei velha, aí agora meu pé, coitado, já tá. Já é um Já pé era. chumbado já. Vamos pra Geni? Vamos pra Geni. A gente tem uma gênia que é cansada. A Ai, gente vai gente. pedir pra vocês, uma de cada vez, esfregar a Geni, porque ela gosta de um chamego. E fazer um pedido em voz alta, claro, porque a gente é futriqueira. Mais alta. Em voz alta. E aí a gente vai ver se ela vai realizar. Mas se não realizar, não fiquem tristes, tá? Vai primeiro, vai É primeiro. que ela é preguiçosa mesmo, ela é safada. Eu não sei o que pedir. Eu também não sei. Ai, gente, vocês não têm um pedido aí? Um desejo. Fala o desejo. Pode ser uma zoeira. Também. Só consigo pensar em dinheiro. Pode Eu ser. também tô pensando nisso. Pode ser. Mas vai realizar aqui dinheiro agora? pra família Valoar. Ah, vamos ver se Uma Geni... bolada. Vamos de pedir dinheiro. juntas. Vai. Din, 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 din. Mas quanto dinheiro? Muitos. Muito dinheiro. Nossa, eu queria ter... Euros. reais. Euros e dólares. Miles. 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 Tá, vamos Euros, ver. dólares. Miles, quero miles. Reais. Nada de dinheirinho, não.
Tá. Dinheiro pouco, não. Não, vem Ah, eu aceito pouca bosta, assim. O que vier, eu aceito. Não, eu quero dinheirão. Eu quero dinheirão. Quero dinheirão. Então, ó, o pedido ali é qualquer dinheiro e aqui é dinheirão. Vai, vamos ver se vem dinheirão. Cada uma com o que merece. Escolher um papelzinho aí. Que delícia. Não, peraí, não. Tem que ser os 3, né, meu anjo? Ah, é os 3? É, tem que... Não! Não! Volto não aqui. Volto não. Agora vamos ver se vai receber o desejo de centavos, literalmente. Não, centavos. Eu aceito também, mas não é o que eu tô pedindo. Não, você acabou de falar que era dinheiro pouco. Qualquer dinheirinho. Não, eu aceito. Talvez. Talvez! Jenny gosta de humildade, né? Jenny é humilde, gente. Ah, então ela não vai De gostar, pouquinho ela em não vai gostar de mim. pouquinho. Ela é preguiçosa, na verdade. Ela fala milhões é difícil pra mim. É difícil conseguir, né? Mobilizar tudo isso. Tem que trabalhar, se mexer muito. Pois Exato, é, exato. exatamente. Agora sim, estamos chegando ao final aqui para o YouTube também. E a gente queria pedir pra vocês uma dica de alguém, de um perfil, de um canal, de alguma coisa, para os nossos ouvintes seguirem também. Alguém que vocês recomendam, que é bacana. Ale Valois. Fora É Ale sempre Valois, a minha que está primeira aqui também. recomendação. E a segunda recomendação. A segunda recomendação. Meu irmão, Lucas Valois. Pode seguir Lucas Valois, Clarice Valois, minha irmã também, outra sapatona que tá na Espanha agora fazendo conteúdo, espanhóis. maravilhosa. Nossa, É, fina. mas de indicação de blogueiras, assim. Pode ser blogueiro, canal. Influencers. Qualquer coisa. O nosso Insta é muito ruim, a gente acha que os nossos ouvintes precisam de coisas melhores. Eu não achei o Insta de vocês ruim, não, viu? Eu gostei também. Vocês Eu gostaram? adorei. Ai, que ótimo. A outra indicação é Cansadas Real Oficial. Eu ia falar exatamente isso. Ai, como elas são maravilhosas. Mas, gente, vocês estão falando com duas mulheres com a memória muito curta. Mas muito curta. tá. A gente não conseguiu nem lembrar o que a gente quer pedir na nossa vida. Eu não consigo lembrar um pedido. Esse é um ponto. Entendeu? É realmente uma memória muito difícil. Eu muito vou falar esse aqui, é eu tô um ponto. procurando aqui o nome do negócio que eu quero indicar, que eu já vou fechar, falar, tá dando uma polêmica. Ai, meu Deus, é isso que a gente gosta. Já vou falar. Então, o que acontece? Agora vai ter a marcha da... De novo. Vai ter. Vai já ter. Então, Dia 17. a gente está num caminho maravilhoso agora, já em votação, várias coisas. O Brasil conquistou muita coisa agora nos tratamentos com os canabidióis. É assim que fala? Eu acho que Então, eu sou super a favor de que as pessoas conheçam as ONGs legalizadas de pessoas. Tem muitas mulheres plantando, participando com as suas plantações com as suas plantas nas faculdades principais do Brasil, USP, Unicamp. Então, assim, eu sou a favor que as pessoas conheçam esse arroba aqui, ó. abraçaesperança.org. Abraçaesperança.org. Eu sigo eles, também concordo e apoio. Tudo. E é isso, tem que ser liberado isso logo, porque é sempre uma planta, algo tão simples que ajuda tantas pessoas e não pode ajudar por causa de um tabu idiota. Exatamente. Habla mesmo. Isso aí. Muito bom. Política. Política. Qual dessas perguntas cansou vocês mais? Olha, foi a lembrar um perfil, porque eu tive que trabalhar aqui minha cabeça. Eu tive que trabalhar, e vocês viram que até agora eu não consegui falar, né? Pois é, eu só deixei passar, assim. Obrigada, mas a minha cabeça tá aqui a milhão. Meu Deus, quem que eu indico? Eu também fiquei pensando muito nessa hora. Cansou? Eu não fiquei cansada, eu tô divertindo aqui. Eu também tô me divertindo. Eu acho que esse YouTube tem que rolar mais. Cadê? Uma pergunta. Eu queria que ficasse mais, gente. Já acabou. A gente não pode muito mais, senão nosso cinegrafista vai matar a gente depois. Ele vai ter muito trabalho pra editar com ele. Fã ou hater? Jogando fogo na fogueira. No fogo da fogueira. Ele que vai cansar
agora! Vai, A mais gente perguntas. sempre cansa ele, coitadinho. Ele tá até vermelho, gente. É muito... Ficou tímido. Ficou tímido, é. Ai, mas é ruim encerrar, né? Tá É tão ruim gostoso. encerrar. A gente pode começar a pensar em programas de 1 hora, né? Eu sou Eu super também a Pode favor. fogo, pode. É, Já existe estão uma fazendo, né? possibilidade. Já estão fazendo. Agora paga por isso. Exatamente. Bom, Muito gente. bom, muito bom. Vamos chamar. Vocês querem dar as redes sociais de novo de vocês? Pra Bora, uai. enfatizar. O meu é joana.valois. VALOIS. O meu é @alevalois. VALOIS de sapo. Como vocês estão lendo aqui no vídeo. É isso. É isso, E quem não tá gente. escutando, que se ferre, coitados, né? Esse foi o Cansadas de hoje. Temos que encerrar, infelizmente. Eu amei. Eu amei também. Eu amei também, gente. Eu adorei. Obrigadíssima. Obrigada pelo demais. A gente que agradece. Obrigado demais. E a gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Beijo. Você ouviu pela Antena Zero Cansadas. Produzido e apresentado por Monique Terra. e Alice Nation.